Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, cuida de nós. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 e 22, que diz assim: nas instruções que vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, certa vez participei de um evento com a liderança da sociedade em uma cidade onde fui pastor. Depois da cerimônia havia uma mesa cheia de salgadinhos e outras coisas para comer. Quando disseram que poderiam comer, foi um desespero do povo avançando sobre a mesa, parecendo um monte de gente que estava morrendo de fome. Encheram as mãos, os pratos e carregaram tudo o que podiam. Fiquei escandalizado com a falta de educação das pessoas e o egoísmo. Também acontece isso nas igrejas quando tem comida. Tem uns que avançam na comida e nem se preocupam se tem outros que querem comer ou não. Na igreja de Corinto também acontecia isso, só que durante a Santa Ceia. Naquela época a Santa Ceia não era como é hoje, somente com a hóstia e o pão em pedacinhos e um pouco de vinho. Era uma refeição mesmo. Primeiro era servida uma ceia comum com comidas que as pessoas traziam para compartilhar com os outros, chamada de ágape, a qual seguia a Santa Ceia. Uns avançavam na comida desesperados, outros bebiam demais o vinho ao ponto de embriagar-se. O apóstolo Paulo ficou sabendo disso e ficou muito bravo com os cristãos de Corinto. Ele diz assim no texto de hoje: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Lembremos que o apóstolo Paulo está falando para cristãos, pessoas que reconhecem o amor de Deus em Cristo, que se entregou à morte na cruz para salvá-los. Ele lhes deu uma nova vida chamada de cristã. O egoísmo e o desespero por comer na frente dos outros, deixando os últimos, que geralmente eram os mais pobres, com fome, era uma falta de educação e um mau testemunho do amor cristão que deve imperar na igreja. Onde estava o espírito de humildade que Jesus Cristo ensinou? Onde está o espírito que Jesus falava em Mateus, o espírito de serviço, de um ajudar o outro? Em Mateus 23:11, quando ele diz: entre vocês o mais importante é aquele que serve aos outros. Também Jesus falou assim em Marcos 10, 42 a 45. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles.
Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário. Quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus Cristo, Filho de Deus, que é superior a tudo que existe no universo, inclusive sendo o Criador do universo, por amor a nós pecadores, deixa o céu, torna-se criatura de Deus assumindo a natureza humana, carrega na cruz toda a ira e castigo eterno de Deus pelos nossos pecados, como nosso substituto, e morre para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Se Ele, que é superior a tudo, se humilhou a tal ponto de sofrer e morrer na cruz por amor a nós pecadores, por que nós também não o imitamos e vivemos uma vida de humildade, procurando fazer os outros felizes e procurando ajudar os outros em suas necessidades, especialmente a necessidade de conhecer Jesus para querer nele ser salvo? Na igreja de Corinto e em todas as igrejas cristãs no mundo, quando tem uma confraternização, todos os cristãos deveriam estar em volta da mesa. E quando o líder diz que podem comer, todos deveriam ficar parados e ninguém mexeria na mesa. Por quê? Porque todos, por amor aos outros, deveriam estar esperando que os outros servissem primeiro para depois servirem, e aí ninguém começaria a comer. Mas em Corinto não era assim. Era um desespero para comer o máximo possível e beber tudo o que podiam. Os outros que se virem, colocando em prática o ditado: cada um por si. Paulo conclui a sua reprovação dos cristãos de Corinto dizendo: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Aquelas pessoas que se diziam cristãs, na verdade, estavam se comportando pior do que as pessoas do mundo. Isso era extremamente vergonhoso para a igreja. Paulo diz: vocês não têm comida em casa? Aquele momento era um momento de comunhão, de amor, de estar ao lado do outro, de um tentar se aproximar do outro e fazer o outro feliz. Como diz Romanos 12, 10 e 11. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Paulo tem mais uma reprovação aos cristãos de Corinto no texto de hoje, quando diz: para começar, me contaram que nas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Havia divisões na igreja de Corinto, inclusive grupos que se diziam uns seguidores de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e havia até um grupo que se dizia seguidor de Cristo, como se todos não fossem cristãos. Paulo até diz que as divisões fazem com que todos reconheçam quem é cristão de verdade e quem não é. Mas não é bom nem edificante haver divisões na igreja. Lógico que haverá diferenças de opiniões em relação a vários assuntos, pois a igreja é formada de pessoas que pensam diferente. Mas a igreja, sendo formada de cristãos, precisa ser democrática, isto é, reunir os cristãos, votar e a maioria vence. Os que perderam a votação vão trabalhar junto com os outros, mesmo que a sua opinião não prevaleceu, porque todos estão na igreja pela graça e amor de Deus em Cristo, e todos querem servir a Cristo com as suas vidas. Estimado irmão e irmã, você participa da sua igreja? Se não, deveria participar, pois não existe cristão sozinho.
Os cristãos sempre se reuniam e se reúnem nas igrejas para adorar a Deus, ouvir a palavra, participar da Santa Ceia e fortalecer sua fé, esperança e amor. Se você participa, qual a sua atitude na igreja? Você se parece com os que eram egoístas e é sempre o primeiro a comer? Ou você é aquele que espera os outros e está disposto a servir os outros para depois se servir? Jesus Cristo nos salvou para nos dar uma nova vida. O lema do cristão é o mesmo do apóstolo Paulo, que dizia: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, vou ter a mesma atitude que Cristo teve no mundo: servir a Deus e servir as pessoas. Jesus mesmo disse em Mateus 20, 28 assim: porque até o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. De vez em quando, reclamamos muito da atitude dos outros, mas precisamos nós, em primeiro lugar, ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve, porque nós somos seguidores de Cristo e queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Sejamos então humildes em tudo e em todos os lugares. Vamos tentar ao máximo servir a Deus, colocando Ele, Sua palavra, oração e igreja como nossas prioridades da vida. Também vamos servir e ajudar outras pessoas com amor, para que elas sempre possam saber que Deus as ama e Jesus Cristo as salva pela fé nele como Senhor e Salvador. O lema do apóstolo Paulo, que pode ser o nosso lema de vida, é: tudo faço para ajudar e salvar o maior número possível de pessoas, pelo levar o amor de Deus para elas em Cristo. Lembremos sempre que o resumo da lei de Deus que foi dada para a nossa felicidade, os 10 mandamentos, está em Mateus 22, 37 e 39, que diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos amou tanto e nos ama tanto. Te louvamos porque Jesus Cristo, o teu Filho, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou para nos salvar. Que nós possamos ter a mesma atitude de Cristo junto às outras pessoas. Que tenhamos atitude de humildade, de serviço, de ajudar os outros. Que tenhamos a humildade de fazer as coisas certas segundo a Tua Santa Palavra. Que nós possamos levar esse Teu amor em Cristo para todas as pessoas que conhecemos. E que nós possamos, especialmente juntos das nossas igrejas, adorar e servir a Ti em amor, em alegria, em fidelidade. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.